Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de Entity Framework, a versão Core, né? E a sessão de hoje é hands-on. Na verdade, qual o intuito dessa sessão, dessa e outras que eu quero gravar, é falar um pouco sobre o ORM da Microsoft, né? Entity Framework. Qual o potencial, né? O que a gente pode fazer diretamente com o framework. Muitas vezes, ao longo dos anos, conversando com outros colegas de trabalho também, sempre tem a pergunta: funciona bem? Tem uma boa performance? Ou já tive a experiência de utilizar e não foi boa? Então, o que eu quero fazer nesse vídeo e nos próximos passo a passo, né, guiar você na utilização correta dessa ferramenta. Inicialmente, lógico, a gente vai utilizar o standard e gradual a gente vai fazendo o refactoring da aplicação. Eu penso em fazer um blog simples inicialmente e vou começar com Code First e posteriormente a gente pode ir com Database First. Em gradual a gente vai fazendo outras alterações no código, tá? Aí vem alguns pontos importantes. O primeiro, o que é o ORM, né? O ORM em português é mapeamento de objeto relacional. É uma técnica, na verdade, para aproximar o paradigma de desenvolvimento que a gente tem de orientação a objeto ao paradigma do banco de dados relacional, né? Anteriormente, como é que a gente fazia isso? Ou seja, eu posso até falar que não anteriormente, mas em muitos projetos eu ainda vejo que a gente utiliza esse processo manual. A gente não utiliza um ORM, né, uma ferramenta que possa auxiliar nesse processo, e a gente termina tendo que fazer esse processo manual. Ou seja, eu tenho a minha base de dados e dentro do meu código eu vou linkar, né, manualmente as minhas tabelas com as minhas entidades, as minhas classes dentro do meu projeto, né? A gente não vai cobrir todo o conteúdo em uma sessão, seria muito extenso. Eu vou fazer isso por etapas e hoje, para simplificar, a gente vai cobrir alguns pontos importantes. Então, um dos pontos importantes são os requisitos básicos, né? O que eu estou utilizando e quais são as ferramentas. Depois a gente parte para a criação do projeto, a instalação dos pacotes do Entity Framework, a criação dos modelos, né, Data Models, a criação do Database Context, depois como registrar esse contexto nos serviços, utilizando injeção de dependência. Depois a gente parte para a criação real mesmo das tabelas, e também com algumas informações nessa base inicialmente, o que a gente chama de seeds. E por último, a gente vai fazer uma página web, um ASP.NET, utilizando o MVC, um CRUD básico, né? O CRUD, lembrando que é o Create, Retrieve, Update and Delete, que é as operações básicas que normalmente a gente faz no processo de guardar um registro, ler, atualizar, editar e apagar, ok? Então, partindo um pouco para os requisitos básicos, eu vou começar com a versão que eu estou utilizando. Eu estou utilizando uma versão 11 na minha máquina, tá? Vou aqui abrir um pouco o Inver, que vocês podem ver um pouquinho da versão que eu estou utilizando. É o Windows 11. Antes de falar do sistema operacional, é importante lembrar que não é requerido, mas seria importante ter um conhecimento prévio do .NET Core e C#, ok? Não é obrigatório, mas se você já tiver um conhecimento, vai facilitar bastante como utilizar a ferramenta, tá? Porque alguns conceitos vão se misturar aí, ou talvez não tenha essa experiência, vai ficar um pouco confuso. Mas seguindo passo a passo aqui, você vai conseguir utilizar o Entity Framework, mesmo sem ter esse conhecimento, e criar a aplicação. Então o Windows que eu estou utilizando é o Windows 11. Eu estou utilizando para queries e outras coisas, né, o Microsoft SQL Management Studio, eu sempre utilizei. A versão que eu estou utilizando é a versão 18. Ok? Tem uma outra ferramenta interessante que eu gosto, que é o Azure Data Studio. Ok? Também a gente pode fazer essa conexão com a base local que a gente tenha.
tá? O que mais que a gente pode falar aqui? A gente tem também o nosso Visual Studio. O Visual Studio que eu estou utilizando é o Visual Studio 2022, versão Community. Podia ser uma Pro, um Enterprise ou alguma versão anterior, por exemplo, um 2017. Mas eu estou utilizando uma das versões mais novas, 2022, tá? E além dessa informação, o que eu tenho mais? Claro, é importante ter o acesso à internet, porque muitos pacotes que a gente vai baixar vai precisar da conexão na internet, ok? O código-fonte vai estar disponível no GitHub. Em realidade já está lá. Eu já tenho uma versão exatamente do projeto que a gente vai fazer. E se você não quiser fazer aqui o manual passo a passo, você pode ir diretamente no código, no GitHub, e baixar o código-fonte, né? Algumas vezes eu vou dar uma parada aqui, tá? Talvez fique um pouco aí, não ter uma linha, né? Eu conversando o tempo todo, porque eu coloquei um script aqui do meu lado para ajudar exatamente se tem algum ponto importante que a gente tem que conversar em cada etapa do projeto, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aí é criar um novo projeto. Como eu falei anteriormente, aqui é hands-on. Eu não vou... A única teoria que eu tinha aqui para falar era essa, acho que foi do RM. Os próximos passos, a gente vai fazer isso. Se tiver algum ponto importante que eu tenho que comentar, eu faço isso ao longo do projeto, ok? Então o primeiro passo é a criação de um novo projeto. Eu estou utilizando a versão ASP.NET Core Web Application. Eu vou utilizar o MVC só para separar um pouco as informações dentro do projeto. Poderia ser outro também, o ASP.NET Core Web App, ou até uma app também a gente podia criar, mas nesse caso, como a gente vai criar uma aplicação simples, e claro, tem alguns conceitos que eu quero falar ao longo não só dessa sessão como outras, eu preferi com o MVC, tá? Então no MVC a gente vai partir aqui e criar um project name. Eu vou colocar como EF Core, vou colocar aqui Code First, o nosso primeiro projeto é em Code First. Eu vou remover aqui da Solution Name o Code First, você vai entender daqui a pouco porque a separação, vai ter outros projetos dentro da mesma solução. E eu vou deixar essa opção aqui desmarcada, tá? Eu não quero colocar o projeto no mesmo lugar que a solução. Próximo passo aqui, o framework. Eu estou utilizando o mais novo, que é o Long Term Support, .NET 6, né? Sem autenticação, porque para não ficar complexo o projeto, né? E com muitas classes e outros pontos, a gente pode ter uma seção diferente só para isso. Eu decidi então colocar, vou deixar aqui como tá, como sem autenticação. Pode deixar a configuração do HTTPS, não vou habilitar o Docker e do not use top level statements. Isso aqui, esse ponto é importante, né? A partir da versão, eu entendo que está desde a versão C# 9, né? A gente não precisa incluir explicitamente um método main em um projeto, né? Em uma aplicação console. Em vez disso, a gente pode utilizar o recurso de instrução de nível superior para minimizar o código que precisa escrever. Então, nesse caso, o compilador que vai gerar uma classe e um ponto de entrada do método main para o aplicativo. Mas eu entendo que aqui no nosso caso, a gente pode deixar desmarcado para a gente ver como é que vai ficar, tá? Senão você ia ver o projeto como a gente vê normalmente, com a main e outras informações. Nesse caso, a gente não vai ter. Mas o entendimento é simples também. Acho que simplifica a aplicação no final. Então aqui a gente vai criar a aplicação. Vai demorar um pouquinho, né? E já a gente já tem uma aplicação básica pronta. Não vai fazer muita coisa, com certeza, mas já é uma aplicação web, tá? Então esperar aqui a criação do projeto. Por enquanto eu vou olhando o material que eu tenho para falar hoje com vocês. Então esperemos mais um pouco. Um outro ponto importante, eu falei sobre a máquina que eu estou utilizando, mas eu não comentei. Você perceber que ela está um pouco lenta também. Eu estou utilizando uma máquina
bem simples. Na verdade é um Surface que eu tenho há bastante tempo, tá? É só para mostrar que é possível também utilizar uma máquina simples. Se eu não me engano, tem 4 GB, 128 de HD, SSD. Eu estou utilizando a versão 2011, ou Windows 11, desculpa, do sistema operacional, e funciona bem. Não é a melhor performance, mas ajuda bastante. Dá pra gente fazer o projeto normalmente, tá? Então eu tô aqui com a aplicação criada. Eu vou rodar a aplicação como uma primeira vez pra gente ver se está tudo ok. Se você perceber, gradualmente, agora eu coloquei para rodar o projeto, mas por trás da cena, vamos falar assim, o Visual Studio automaticamente vai baixando os nossos pacotes, né? Os pacotes que são necessários para rodar a nossa aplicação. No nosso caso aqui já fez a build correta e agora vai lançar a página na web. Eu acho que na minha máquina está o Edge como o browser default da aplicação. Agora o Visual Studio tem muitos recursos interessantes. Eu acho importante estar na versão 2022. Acho que até versões anteriores também já tinham, mas é sempre bom estar com uma ideia atualizada. A gente podia fazer esse projeto também, por exemplo, no Mac. Eu tenho até alguns conteúdos no Mac e também com o Visual Studio Code. Mas para simplificar, eu prefiro ainda a ideia do Visual Studio. Eu acho que é bem completa, tem muito recurso interessante. Então, para quem está começando, ou até para quem é muito experiente também, eu recomendo o Visual Studio, a versão Community ou a versão Pro, Enterprise. Claro que as outras aí vai ter um custo associado, mas a versão inicial, a comunidade, por assim dizer, já funciona muito bem. Aqui a gente tem a nossa aplicação, ela não faz muita coisa, né? Ela tem a parte básica, que já vem praticamente quando a gente cria o nosso projeto. Eu vou parar aqui o projeto. Tem aqui uma aba aqui que aparece, eu também vou matar ela aqui. Vou fechar e agora a gente vai começar a fazer algumas modificações no projeto, tá? Eu não vou falar detalhes do modelo do MVC, né? Mas só para entender, é Model View Controller, né? O que a gente já falou antes, está bem aqui, Model View Controller. Separar um pouco a responsabilidade, né, dentro do projeto. Eu não vou entrar em detalhes, vou partir direto para o Entity Framework, exatamente no passo a passo que eu mencionei anteriormente. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a instalação dos pacotes do Entity Framework. Então, se eu vou aqui na minha dependência, né, eu venho nos meus pacotes do Nuggets Package Manager, Browse, a gente vai ter que adicionar aqui 2 pacotes que vão ser necessários para o nosso projeto. Como a gente vai trabalhar com SQL Server, então o nosso primeiro é o SQL Server. Aqui você vai carregar diretamente. No meu caso já não veio direto no framework, mas a gente pode botar aqui Entity Framework. Entity Framework Core. E a gente vai utilizar o SQL Server, que é exatamente esse aqui. Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Eu vou instalar esse pacote no meu projeto. Se olhar, vai ter outros pacotes associados que são requeridos. Então, para simplificar, eu já vou direto com SQL. Vou dar um OK. Instala, aceito, né, as condições de instalação do pacote. E o outro que a gente vai utilizar, o Tools, tá? O Tools é necessário exatamente quando a gente for utilizar no nosso Package Manager Console, por exemplo, adicionar uma migration, atualizar a base. Se você olhar aqui na descrição, vai ver que tem o que é possível fazer com esse pacote. Então,
A gente só precisa por agora esses dois, tá? Automaticamente vai instalar o design. Então, instalando os dois, eu acho que aí já estaria pronto para a gente começar a criação dos nossos data models, ok? Tá instalado, ok. Antes de criar os nossos data models, no próprio projeto aqui, vamos criar uma pasta adicional que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Para o data context. Então eu vou criar uma pasta chamada data ou data, tá? Pode manter aí. Na nossa model, deixa exatamente como tá. Então aqui com o botão direito a gente vai adicionar uma classe. Essa classe inicial, eu vou começar com, vou fazer um blog simples, tá? Um blog muito simplificado. A ideia é que nos próximos projetos, como eu comentei anteriormente, a gente ir refatorando, né? A gente vai modificando, melhorando o nosso código. Mas aqui eu vou partir no básico. Tem uma aplicação inicial com o Entity Framework e uma configuração que você já possa utilizar nos seus projetos, né? E vou começar com um relacionamento de banco simples, né? A gente podia ser uma classe normal, uma tabela simples, mas para a gente ter aí como modificar algumas coisas, vou utilizar um para muitos, tá? Que aí é um blog, a gente pode fazer isso facilmente com os posts, né? Um blog e um post. Então vou começar com a nossa classe post, que vamos criar. Se você perceber aqui, ó, tem bem simplificado. Deixa eu voltar no Programs, que a gente vai entender um pouco que eu tinha comentado anteriormente, que a gente deixou o Top Level Statements desabilitado. Se você perceber, aqui não tem a informação da main. Na verdade, você tem a opção de voltar com essa informação, tá? Mas por enquanto a gente vai manter como tá. Se você olhar, é bem simplificado, né? Então, voltando para nossa post, a gente vai criar alguns atributos aqui. Então, na nossa post, a gente vai precisar de um ID. Eu acho que quando a gente chega aqui, deixa eu ver se eu tô... Às vezes o Visual Studio te dá até uma dica de qual é o valor, né, o campo que você tem que inserir. No nosso caso ele não deu, mas está aqui, int id, né, o nosso primeiro campo. Aqui um ponto importante, no Entity Framework, o que você coloca como id, ele automaticamente vai gerar isso como uma chave primária no seu projeto. No nosso caso o id, eu não preciso declarar nada. Na próxima linha ele está colocando um Data Annotation Required. Por agora a gente não vai falar sobre isso, tá? No final eu vou fazer a transformação de algumas informações, ou modificar o Display Name, mas por agora eu não vou modificar essa informação. Então a gente vai continuar aqui na criação dos nossos atributos, das nossas propriedades, né? Que no Visual Studio Microsoft aqui eles falam de propriedades, né? Então tem um título, uma outra seria content, ok. O que mais a gente poderia colocar? Uma data de publicação, né? Um date time. Então published date and time. Não se preocupe com as formatações e outras coisas, a gente vai fazer isso ao longo dos nossos projetos. Eu vou criar uma outra que vai ser a nossa FK, a nossa chave estrangeira, ok? Blog ID. Em um outro vídeo eu vou falar mais sobre essas estratégias, tá? O Navigation Properties. A gente pode fazer mais de uma, tem mais de uma maneira de fazer. Nesse caso a gente vai declarar aqui o nosso atributo do blog ID, tá? E avançar. O blog ID e o nosso próximo é a referência do blog.
né, que o blog, deixa eu colocar o blog e blog como atributo. Perfeito, eu acho que aqui é a informação que a gente precisa para o post, né? Eu acho super interessante o Entity Framework já detectar o nosso ID. Claro que a gente pode, com o Fluent API, a gente pode modificar, definir os valores que a gente quer para cada um. Por exemplo, eu poderia definir manualmente quem deveria ser a minha primary key, ou ter uma informação diferente na minha base e na minha classe. Isso a gente vai falar depois, tá? Um conteúdo só de Data Annotations, Fluent API. Por agora, 2 pontos importantes que a gente tem que notar. Primeiro, que está reclamando aqui que não conhece o nosso blog. Perfeito. Porque realmente a gente não tem, né? Se a gente olhar no nosso modo, a gente não criou ainda o blog. Aqui ele já tem uma sugestão, né, de gerar a nossa classe. Então aqui é gerar uma classe e um novo arquivo. É exatamente isso que a gente vai fazer. E nas outras, se você perceber, ele vai dizer aqui, ó, non-nullable properties. É que esse valor pode ser que seja nulo em algum momento. Eu não vou modificar nada por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor qual o impacto de manter dessa maneira, tá? Talvez a gente tenha que mudar aqui, né? Eu poderia resolver isso aí informando que a minha, deixa eu mudar meu teclado aqui para um layout americano. Eu poderia colocar esse valor, né, uma interrogação, que aqui automaticamente eu digo que pode ser que seja nulo, eu aceito isso. Ou tem uma outra configuração que a gente vai fazer, mas eu vou deixar isso para depois, tá? Criei o meu post, eu vou passar para o blog, tá? No blog a gente vai fazer da mesma maneira, né? E o que a gente tem no blog? Uma vez mais, bem simplificado. E se perceber agora, o Visual Studio já me deu uma dica que você poderia criar um ID. Perfeito. Só com o tab eu já criei a minha propriedade. Se eu esperar um pouco, de novo, novamente vai me informar, ó, pode criar uma outra entidade. Eu vou aproveitar aqui que ele está criando para mim, só que em vez de name, eu vou colocar aqui uma URL, tá? E o último valor, aí claro, que tem relação com o Navigation Property. Eu não vou comentar aqui agora, né, os detalhes do que pode ser feito, mas aqui é para ter aquela relação de um para muitos. Como a gente está no blog, não seria necessário, mas depois, como eu comentava, em uma sessão separada a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então vou apontar para quem? Para o nosso post e posts. Perfeito. Acho que aqui a gente já está mais ou menos com a informação que a gente precisa, né? Lembrando que aqui eu utilizo o iCollection. Tem alguns projetos que ocupam IEnumerable, poderia ser hashset, list. Cada um tem seus prós e cons. Eu mantenho sempre o iCollection, ok? Depois também a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Tá, feito isso, a gente vai partir para o nosso DB Context, né? Então, na nossa pasta que a gente criou anteriormente, a gente vai criar uma nova classe chamada, eu nomeei ela aqui de ifcore DB Context, ok? Para que serve? Para que vai servir essa classe? É exatamente para ter essa relação, para que você possa conectar a sua base, né, com a sua aplicação. Você precisa utilizar o ORM, e aqui é exatamente onde você vai fazer esse link, por assim dizer, das suas tabelas com seus conteúdos. Então primeiro de tudo vamos herdar aqui de uma DB Context. Ctrl ponto aqui, ele vai me sugerir que eu não declarei nenhuma using, né? No nosso caso, load suggestions,
Ok. Eu vou utilizar do Entity Framework. Perfeito. Dentro da minha classe aqui, vamos definir o construtor. Setor tab, né? Você pode criar o seu construtor. O que é que eu vou passar nesse construtor aqui? Um DB Context Options. A gente vai utilizar isso posteriormente para fazer a injeção da nossa string, da nossa conexão no final, ok? Então eu tenho aqui if core DB Context Options, e aqui eu vou automaticamente também já me diz o que eu tenho que fazer. Então tá aí, base options, a gente não vai modificar aqui. E aqui agora a gente vai declarar novamente, agora vai ser o dbset. dbset de quem? Do blog. E aqui vai ser blogs. E novamente para o dbset dos posts. Aqui é exatamente onde onde o Entity Framework entende quais são as suas tabelas, né? Então a gente tem duas tabelas, por assim dizer, que é os blogs e o post. Tá reclamando aqui que não encontra, é porque, claro, a gente tem que fazer um using do models, né? Declarar o models dentro da minha pasta data. E não é posts, é post. Perfeito. Aí tem um ponto importante aqui. Muita gente tem sempre uma discussão, né, de utilizar os nomes no singular ou no plural, tá? Na hora de criar as tabelas no banco. Aí fica a critério de cada um, cada projeto, cada equipe, tá? No nosso caso, o que vai acontecer? No momento que eu for criar a minha tabela, da maneira que eu estou aqui, ela vai criar no plural, tá? Vai pluralizar, tá? Mas aí eu vou manter singular, né? Vamos manter ele, em vez de colocar blogs, eu vou deixar como blog, né? E como é que a gente vai fazer isso? Tem até eu vi em algum post uma discussão de que poderia ir nas configurações. Se eu vier aqui em Tools Options, em Database Tools ou em AR Design, eu posso desabilitar, mas isso não funciona para o Code First, ok? Então a gente vai declarar manualmente aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai sobrescrever o método onModelCreating, ok? Então para isso, o que a gente vai fazer aqui? Um override void, não virtual, void onModelCreating, ok? Passar como parâmetro model builder, aqui ele vai me dar uma sugestão, tá? onModelCreating. Então o que a gente vai fazer aqui? No meu model builder, eu vou falar que a minha entidade, qual é a minha entidade? A minha entidade blog, tá? ToTable, essa é a nossa função, é o nosso método aqui, ToTable. Eu quero manter blog. Perfeito. Agora blog. Vou fazer a mesma coisa para o post. Ok? Model builder ponto entity. Vou dizer que o meu post também ToTable. E aí eu vou manter quem? Vou manter aqui somente post. Perfeito. Eu acho que aqui a gente já avançou bastante com relação à criação inicial, vamos falar assim, do nosso projeto. Estamos quase lá, né? O que a gente tem que fazer agora? Eu poderia, nesse momento aqui,
também implementar diretamente no método onConfiguring, ok? Eu podia passar minha string de conexão dentro do dbContext ou até na declaração aqui inicial também, mas esse não vai ser o caso. A gente não vai fazer dessa maneira, tá? A gente vai utilizar a injeção de dependência ao nosso favor, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa injeção de dependência? Então, vai ser simples. Primeiro passo, a gente vai voltar lá na nossa Program CS. Aí tem um ponto importante: em versões anteriores tinha uma divisão, não tinha tudo dentro do program. Tem o start.cs, alguma outra coisa. Nessa versão mais nova, nesse template, tá tudo fizeram um merge, né, dessa informação. Então tá tudo aqui. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, se o seu não for igual, eu sugiro ir para uma nova versão ou observar aonde é que a gente está fazendo a injeção dos serviços, tá? Então vou colocar aqui abaixo do Add Controllers, né? Não é necessário, eu vou fazer aqui só para simplificar o nosso processo, só para ficar mais claro. Eu vou declarar uma variável, né? E essa variável eu vou buscar ela do App Settings. Até agora a gente não utilizou ele, tá? Mas daqui a pouco a gente vai configurar. Então é Builder, vou utilizar na minha Configuration. Depois da minha Configuration eu vou utilizar o método getConnectionString. E eu vou colocar um nome básico, eu vou colocar como Default Connection. Okay? Default Connection. Perfeito. Uma parte do processo construído. Tá, mas isso aqui por si só, uma vez mais, é só a declaração da minha variável. Aqui não vai funcionar nada, né? Então eu vou na minha create. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. var. Depois eu vou aqui na minha controllers view. Aqui eu criei a variável, vou subir aqui um pouquinho, tá? Eu vou deixar ele aqui em cima. E no meu lugar aqui abaixo da minha add controllers with views, eu vou injetar, né, o nosso serviço de dbContext. Add dbContext. Então quem é? if core dbContext, ele vai reclamar aqui eu tenho que utilizar isso da minha data. E as options, como a gente citou anteriormente, use SQL Server. E nessa SQL Server eu vou passar a nossa connection string. Aqui está reclamando, né? Eu não tenho, mas fica tranquilo. Ctrl ponto aqui, fica tranquilo. E utiliza o nosso Entity Framework Core. Tá, aqui a gente já injetou o nosso dbContext, mas está faltando uma informação. Em nenhum momento a gente informou a nossa string de conexão. Para isso eu vou ter que incluir na nossa App Settings. Então depois da minha chave eu vou criar aqui o Connection String. Ele já vai criar para mim a estrutura inicial aqui. O nome que a gente informou lá foi Default Connection. Muito cuidado aqui, porque se estiver incorreto ele não vai encontrar o valor, com certeza. E aí não vai ser possível conectar na sua base, né? O que é que eu estou utilizando? Como servidor é o localhost.
localhost, minha base, database. Qual é o nome da nossa base que a gente vai colocar aqui? É ifcore code first. Você pode colocar o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Trusted connection. A gente não vai passar um login, uma senha. Vou falar um Trusted connection to. E multiple active result sets. Result sets. E o que a gente tem? Igual a true. Perfeito. Tá. Acho que com isso está pronto, né? Lembrando que esse valor de conexão pode variar, vai depender muito do que você tem instalado, o que você vai utilizar, tá? Como SQL. Pode ser uma versão mais simples, pode ser até um arquivo local. Aí, no meu caso, como eu comentei, eu estou utilizando o SQL Developer, tá? Eu vou deixar os links na descrição que você pode baixar e utilizar normalmente. Se a gente vir aqui, esse é o meu banco que está funcionando. É importante também no momento que instalar o SQL verificar se está funcionando, se o serviço está ativo, tá? Então, com isso aqui, eu já tenho praticamente toda a minha configuração para utilizar o Entity Framework, né? Só que aí, a gente já criou as nossas entidades, já configurou o nosso Entity Framework. E qual o próximo passo? Vamos aproveitar aqui e vamos criar a nossa base, né? Acho que já dá para a gente criar uma base aqui. Então eu vou dar uma Add Migration, Initial Migration, como a migração inicial. Então ele vai fazer a build do meu projeto. Se tiver tudo bem, né? Com a build, ele aí vai gerar a minha migration inicial. Em projetos futuros é bem mais simplificado. Se você notar, a gente vai estar sempre com up-down, ok? Up-down é o que vai fazer, né? O que ele vai fazer inicialmente, remover a tabela e outras se já tiver, e aí substituir com alguma informação. Claro que no database first a gente tem que ter um cuidado, que não pode, né? Especialmente em produção. Mas no nosso caso, como a gente está fazendo um código desde o zero, isso não vai ter problema nenhum. Aqui, se olhar, você vai ver que está o nvarchar max, né? Tem algumas informações que não estão boas, que a gente não está otimizando, tá? É por isso que muitas oportunidades, né? Por agora a gente vai deixar exatamente como tá? Depois que a gente criou a nossa primeira migration, eu vou atualizar minha base. Update Database. Então, quando eu atualizar a minha base, vamos cruzar os dedos aí, né, ver se funciona mesmo. Ele deveria criar a minha base de dados, que a gente não tinha anteriormente. Aqui ele já tem todo o script. Aparentemente, rodou sem nenhum problema. Então, se eu vier aqui no nosso Management Studio, essa base deveria estar criada. E está, tá? ifcore, e dentro vai ter as nossas tabelas, tanto a blog como a post. Tem uma tabela adicional. Essa tabela adicional é o que o Entity Framework controla as migrações, tá? Você não pode apagar nem atualizar manualmente, tá? Só se já tiver um grau muito de conhecimento de como fazer, talvez possa fazer isso, fazer alguma alteração. Normalmente eu faço as alterações diretamente na linha de comando. Por agora a gente não modifica nada, tá? Então, aqui é só para dizer que teve a primeira migration, né? A gente só tem uma migração, então não vai ter mais de uma mesmo. E lembra que eu comentei que a gente tem uma relação, né? Então eu vou criar aqui no Database Diagram um diagrama só para que vocês possam ver a relação de uma maneira mais visual, tá? Então eu vou tomar aqui minha blog, minha post. E se você notar,
ele tá criada a relação, né? Um para muitos. Perfeito. Tabelas construídas, base construída. E agora vem, ok, funcionou, tá bem, mas eu não tenho nenhuma informação. O que a gente vai fazer, tá? Muitas vezes a gente precisa iniciar uma base com alguma informação inicial. Não sei, se a gente pensar em status que venha com alguma informação, que não seja hard-coded, né? A gente quer uma informação direto na base, ou com alguma informação inicial para a gente poder fazer pesquisa e outras coisas. Aqui a gente vai também fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu poderia colocar na minha DB Context, ok? Mas eu não vou fazer aqui diretamente. Eu vou criar também um modelo diferente e injetar isso na minha Programs aqui, ok? No Program CS. E como é que a gente vai? O que a gente vai fazer nos próximos passos? Tem 3 coisas que a gente vai fazer. Primeira é criar uma interface, ok? Uma classe, depois o segundo é uma classe e por último atualizar o Program CS, ok? Então o primeiro passo é criar uma interface chamada IDB Initializer, ok? Eu vou fazer isso na própria data aqui. Eu vou criar um novo item. Eu vou selecionar interface e por convenção a gente sempre inicia uma interface com AI, ok? IDB Initializer. Meu inglês pode estar ruim aí, tá? Mas acho que está certo. Seria initializer. O que a gente vai criar aqui? 2 propriedades. A primeira, né, vai ser o initialize. Na verdade não é nem propriedade, são métodos, ok? Initialize. Vamos tirar isso aqui, que não faz parte do nosso contexto. E o outro public void seed data. Aqui sim. É a data. Ok. A gente só vai precisar desses 2 métodos aqui dentro da nossa interface. Feito isso, a gente vai partir para o nossa classe, né? Então a nossa classe vai chamar DB Initializer. Perfeito. Ela vai herdar de quem? Ela vai ter o contrato, né? Do nosso IDB Initializer. Perfeito. Você vai ver que ele vai reclamar aqui que eu tenho que implementar os métodos que eu defini anteriormente. Então, vou implementar a minha interface, né? Aqui na minha interface, daqui a pouco a gente vai implementar esses 2 métodos, né? Por agora a gente vai colocar aqui o nosso construtor, setor e o nome do construtor. E o que a gente vai ter que criar aqui? Vamos criar um Scope Factory, ok? Não se preocupa muito, em outras sessões a gente vai falar mais sobre esse assunto. Aqui para simplificar eu vou só definir, só escrever aqui o que a gente tem que criar, tá? Isso vai servir exatamente para a gente poder fazer o seed da nossa base, ok? Scope Factory. No nosso, se você perceber, isso aqui é fantástico, ele já vem com um auto complemento. É por isso que eu falo que o Visual Studio muitas vezes é bom utilizar, porque também te ajuda bastante no seu dia a dia de desenvolvimento, porque ele dá algumas dicas, né, preenche algum conteúdo que normalmente em outras IDEs ou uma aplicação mais simplificada, como por exemplo o Visual Studio Code, não te dariam, né? Então aqui ele completa algum conteúdo para você. No próximo é o Initialize. O que a gente vai fazer nele aqui? Nessa Initialize, a gente vai fazer um using. Eu vou colocar aqui um var de quem? Service Scope. Nessa Service Scope eu vou chamar ela de quem? Scope Factory. E o que eu vou fazer? O Create Scope.
Daqui a pouco a gente vai adicionar ela no nosso serviço, tá? Mas por enquanto tá aqui. O que eu quero... Ok, agora a gente vai utilizar o nosso contexto, context, service scope, service provider, depois a gente vai ter que ter um get services e a gente vai chamar a nossa ifdb context. Aí estamos. O que a gente precisa aqui? A gente vai garantir que todas as migrações tenham rodado. Então, a gente vai estar aqui, migrate. Esse é o nosso primeiro database, migrate. Tá reclamando porque a gente não tem um core aqui. Perfeito. O próximo passo é a parte de seeds, né, que é a nossa informação real no banco. Os valores que a gente vai adicionar no nosso banco. Eu vou fazer um copy-paste aqui do mesmo conteúdo que eu tenho aqui anteriormente. Tá? E eu vou remover o conteúdo interno, nossa migrate. E o que a gente tem que fazer aqui agora? A primeira coisa que a gente tem que colocar é o context, né? Database, vamos garantir que ele esteja criado em show created, tá? E o próximo passo é, se na sua blog estiver vazia, aí eu insiro, porque se não tiver vazia, indica que eu já tenho valores, eu não preciso adicionar novamente, né? Então, se blogs n, lembrando que a nossa exclamação aqui é não, né? Indica uma negação. Então, o que vai acontecer? Se não existe, né? Seria dessa maneira a leitura. Se não existe, crie. Então, eu vou declarar duas variáveis aqui, porque logo abaixo, aqui é para a criação do nosso blog, e na criação do nosso post eu vou associar cada post com um blog. Né? Então eu não vou fazer isso numa linha só, eu vou declarar duas variáveis aqui simples, .NET blog, new blog. Aqui não tem nada a ver com Entity Framework, é só sua classe normal, tá? E quais são os valores que a gente tem? A gente tem uma URL, new blog, o que a gente tem aqui? Ele está reclamando que não conhece a blog, perfeito, porque a gente não tem o nosso model, por isso que aqui também não vai estar no autocomplete. Então, URL agora sim. Nossa URL, eu vou colocar uma página simples. Vou colocar a página da Microsoft. Dois pontos, www.microsoft.com. Aqui faltou o nosso ponto e vírgula. Eu vou copiar esse conteúdo igual e vou colocar aqui .NET Core Blog. Pode ser o nome que você quiser, tá? Aqui é só para simplificar o nosso processo. Então, vou botar Visual Studio, studio.com, perfeito. Eu vou colocar aqui uma rede de blogs, seria blog, tá? E o que a gente vai passar aqui dentro desse array de blogs? Var blogs igual o new blog. Ctrl KD, a gente organiza essa informação, tá? Vou botar um ponto e vírgula aqui que ele está reclamando. KD deveria organizar o meu código. E aqui dentro eu vou colocar aqui em .NET blog. E que mais? O nosso .NET Core Blog. Perfeito. Próximo passo, vou dar um for each. Para quê? Para poder adicionar. Então, for each. Pode ter que tenha formas melhores, tá? Depois, como eu comentava, gradual a gente vai modificando o nosso código. Por enquanto, vou fazer bem didático aqui para que você tenha um passo a passo
entenda bem como é que está seu código, como é que ele vai sendo construído, tá? Então eu vou adicionar no meu contexto, vou dar blogs, né, que a gente está falando de blogs, ponto add, e qual é o valor que a gente tem que adicionar? Blog. Por que ele vai correr com for each todos os blogs, que no nosso caso só são 2, e vai adicionar o contexto, e por último você tem que aplicar o save changes, né, porque senão não grava nada na sua base. Perfeito. Com isso você já tem o seu blog. Só com essa informação você já deveria ter o blog preenchido. Claro que tem algumas configurações adicionais, mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, próximo passo aqui, depois do save changes, vamos para os posts, né? var post igual um new post, um array também, que eu quero mais de um. Onde eu tenho mais de um, eu vou colocar new post. E o que é que eu tenho nesse post? Abro uma chave aqui. Primeiro valor, eu quero title. Title, título. Qual o título? Vou colocar aqui Microsoft. Microsoft. O nosso blog. Quem é um blog? O blog é exatamente o valor que eu informei anteriormente. Por isso que eu criei uma variável separada, tá? Eu vou apontar para o .NET Blog. E o nosso conteúdo, content, vai ser Microsoft Content. Content. E por último, publish date, que eu vou colocar um datetime.now. Perfeito, não. Deu erro ali. Voltamos. .NET.now. Eu acho que aqui já estamos quase prontos. Now. Volta aqui. Perfeito. Now. E depois disso uma vírgula, porque a gente vai adicionar uma linha idêntica. Porque a próxima linha aqui... Deixa eu só fechar aqui um pouquinho para a gente ter uma melhor visão. Tá, aqui tem um ponto e vírgula, tá? Tá reclamando aqui, mas só por isso. Próximo passo, a gente vai criar o mesmo, só que eu não vou colocar Microsoft, vou colocar Visual Studio. Não é .NET Blog, é .NET Core. Content vai ser Visual Studio Content. Content, tá? Mesmo processo que a gente fez anteriormente com o for each. Então, o for each que seria post em posts. Ok. E o que eu vou colocar aqui? Context.posts.add quem? Meu post. E uma vez mais vou chamar o nosso context.saveChanges. Salvei. Creio que é isso. Shift Delete para matar uma linha aqui. Ctrl KD para alinhar o nosso conteúdo. Estamos quase lá. Com isso, claro, vai ficar muito mais simplificado o processo de criação da informação inicial. A gente separou isso em uma classe. E agora a gente vai fazer a nossa injeção, né, dentro dos serviços. Então, em Program, eu vou adicionar o nosso serviço. E onde é que eu vou adicionar? Abaixo do nosso dbContext. Acho que está bem. Então, o que é que eu tenho que colocar aqui? Builder .services.add scoped. Aqui é importante, depois em uma outra sessão eu vou falar sobre scoped e outros processos, ok? Outras opções, mais do que processo, outras opções. Aqui ele até já informou do Entity Framework, mas a gente não vai falar nada de Entity Framework, a gente vai declarar o nosso IDB Initializer. E quem é o outro? O nosso DB Initializer. Perfeito.
que mais que a gente precisa? Essa é só uma parte. Depois a gente deveria criar um método de cirindeira. Eu vou colocar isso aqui abaixo do nosso HTTPS redirection. Nossa Ciri Database. A gente não tem esse método ainda. Eu vou criar. Ctrl ponto, gerar um método. Perfeito, ele gerou. Eu vou passar esse conteúdo lá para baixo. Depois do run. Application run. Aqui tá bem. E o que a gente vai fazer aqui? Justamente chamar os nossos métodos que a gente criou anteriormente para iniciar e para preencher com uma data, né? Então eu vou utilizar aqui using var scope, mesma coisa que a gente fez lá anteriormente, só que aqui a gente vai utilizar services.createScope, tá bem? Próximo passo vai ser, vou colocar aqui uma variável initializer. Então o que vai ser? Scope.serviceProvide get required service. Qual serviço que a gente vai requerer aqui? O IDB initializer. Perfeito. O que mais? Aí sim a gente vai chamar o nosso initialize, para fazer o nosso config, verificar inicialmente o que eu preenchi, e o nosso cirindeira. Perfeito, acho que com isso já está bem. Eu vou aqui agora limpar a nossa solução. Eu vou fazer uma rebuild da minha solução. Se a gente vir aqui na nossa tabela, vai perceber que dá um select aqui, tá? Tanto no blog como no post. Vai perceber que não tem informação nenhuma. Vamos para o nosso post também. Nenhum dos dois a gente tem informação, o que estaria bem. E eu vou rodar a aplicação. Vamos rodar a aplicação de novo. Se tudo der certo, deveria preencher, né? Se der errado, a gente vê o que aconteceu, tá? Vamos lá, tá quase chegando ao ponto de criar a aplicação. A gente já falou de boa parte de como utilizar o Entity Framework, configuração inicial, né? E depois em outras sessões a gente vai detalhar cada um, vai melhorar também as tabelas, formatar, ter o valor correto, né? Não ter esse in varchar max, também utilizar data annotation, Fluent API, coisas que a gente pode ir gradual melhorando o nosso código, tá? Por agora, como eu comentava, eu estou seguindo um passo a passo de uma criação inicial de uma aplicação simplificada, mas que também já tem algumas informações importantes para quem vai utilizar a aplicação, né? Que já pode utilizar em alguns projetos. Então, acho que nos próximos a gente vai poder detalhar melhor. Aqui por enquanto, sim, está pronto, a aplicação está funcionando, está rodando normal. Se a gente vir aqui no banco, vamos cruzar os dedos aqui, pronto, está aí. Aí já tem informação tanto no nosso post como no nosso blog. Perfeito. Funcionando exatamente como a gente planejou, né? Eu vou fechar aqui novamente e agora a gente vai para a etapa final da nossa sessão aqui, que seria a parte de criação da nossa controller, né, para a gente ter tanto o blog como o post na página e fazer algumas alterações simplificadas. E com isso a gente acabaria o nosso projetinho de hoje, tá? Por hoje, mas claro que em outras sessões a gente vai abordar outros conteúdos. Então na nossa controller eu vou adicionar add controller. Qual é a controller que eu quero incluir aqui agora? Vamos utilizar a opção
né, MVC Controller with Views using Entity Framework. É isso que eu quero. Eu vou clicar em adicionar. No meu modelo eu vou colocar blog. No Data Context é o nosso contexto que a gente já tinha, e o resto continua igual, tá? Eu vou adicionar. Aqui você vai ver que ele vai instalar um pacote. É importante que você esteja com a internet funcionando, senão não vai atualizar, né? Vai dar um erro. E depois que ele baixa esse pacote, ele vai criar a nossa estrutura, tanto as classes na controller como as views, tá? E nas views é o CRUD que a gente já conhece, o que a gente falou anteriormente, né? Depois da criação do blog, eu vou criar os posts, seguindo a mesma regra, a mesma lógica, tá? Na minha máquina aqui vai demorar um pouquinho, lembrando que eu estou utilizando uma máquina com 4 GB, não é uma máquina potente, mas funciona para a gente fazer os nossos projetos, tá? Se eu tiver aí no YouTube, você pode botar com uma velocidade maior, avançar, não sei, para que você não perca tempo aqui esperando só a criação, né, do projeto, tá? Enquanto carrega aí, eu vou olhando outros conteúdos, outras partes importantes que a gente deveria discutir aqui do projeto, tá? Acho que por enquanto é esperar mesmo. É nada novo para ser discutido nessa etapa. Só com relação à parte da instalação dos nossos pacotes, eu poderia ter feito isso inicialmente, tá? Quando a gente fez o projeto, mas como o Entity Framework ele já cria automático, eu não fiz isso anteriormente. Então aqui já está criado, ele criou a nossa blog controllers. Se você perceber aqui, ele está utilizando, né, aqui a nossa injeção de dependência. Eu vou fazer o mesmo processo, daqui a pouco a gente vai alterar algumas informações da nossa controller, mas deixa eu adicionar os nossos blogs. Posts, né? Não blogs, posts. Então, mesma coisa que eu fiz anteriormente. E aqui eu vou utilizar o nosso post. O resto continua igual, tá? Adiciono novamente. O próximo passo aqui é que se eu carregar a página agora, eu vou até carregar para vocês verem. Tá? Dá só um segundo e a gente carrega a página. A gente vai olhar alguns defeitos, não defeitos, né? Algumas coisas que deveriam melhorar e uns links que podem auxiliar a gente para não ter que ficar toda hora escrevendo blogs ou posts na nossa página principal, né? São mudanças simples. Deixa carregar aí um pouco e a gente já faz essas alterações no nosso código, tá? Perfeito, o nosso post criou. Se a gente vem aqui nas nossas views, vai perceber que também criou aqui tanto a pasta como blogs, e a gente tem todo o conteúdo, e posts da mesma maneira. Se eu for rodar minha aplicação agora, ele não vai duplicar a informação, tá? Na base. Se você vir aqui no seu banco, eu estou rodando novamente. Se eu olhar em seeds, ele não vai adicionar novamente, porque a gente colocou aquela informação de que se o blog já tiver informação, ele não adiciona. E aqui na maneira que tá como delete cascade. Então o que vai acontecer? Se eu apago o blog, automaticamente vai apagar o conteúdo no meu post, tá? Então por isso que eu não me preocupo com definir isso também para o post, tá? Igual esse tipo de configuração a gente vai ver depois com a Fluent API. Como é que a gente pode melhorar e deixar isso mais amarrado, mais bonitinho, vamos falar assim, dentro do seu próprio código, né? Para não ter nenhuma dúvida que a configuração está correta na sua aplicação. Então aqui novamente eu estou carregando a aplicação, vai carregar a página inicial, tá? Só que se você perceber, a gente não tem link do blog nem do post. Essa é a primeira parte. Então se eu vier aqui, eu tenho que colocar o nosso blogs. Quando eu coloco o nosso blogs, ele vai me aparecer, né, os valores. Aqui tá ok. Só que aqui tem um ponto importante. Se eu for mandar editar, tá bem. Editar tá ok.
Em blogs a gente não vai ver muita diferença, mas vamos olhar em posts, que aí você vai observar algumas informações que deveríamos modificar. Aqui sim, se olhar o blog, ele está apontando para o ID, né? Isso aqui, claro, a gente tem que modificar no nosso código, né? A gente já vai fazer essa mudança rapidinho. E aqui não tem um link. E tem um ponto importante que aí eu queria informar a vocês. Em versões mais novas, eu não me lembro agora qual é a versão do C Sharp, não sei se foi da 8 em diante, ou foi uma atualização do Visual Studio, com relação ao tema de nulos, tá? Então, qual o impacto que tem, né? Quando a gente falou lá no código, por exemplo, você vinha aqui no código, né? Aqui a gente não vai ver agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Quando a gente estava no nosso model blogs, e aqui ele tinha uma informação de que poderia ser, como está aqui agora, tá? Poderia ser nulo. Qual o impacto disso para a gente? Eu vou criar uma nova, tá? Eu vou colocar aqui http://david.com.br, ok? Se eu for criar, se perceber, ele ficou parado, né? Se eu voltar na lista, não está aqui. Então o que acontece? Como aponta para nulo, né? Internamente isso aqui não tá funcionando. Eu acho que aqui no nosso código ele vai falar alguma coisa, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou apontar direto para correção. Então como é que a gente vai corrigir esse problema aqui, né? Então eu vou parar o projeto, tá? Eu vou fechar essa parte. Eu vou vir aqui no meu projeto. Eu vou aqui em Properties. E nos Properties, na versão aqui abaixo, General. Acho que está na General. Na General vai ter uma opção de Enable. Onde estás? Onde está nosso... Está um pouquinho mais para cima. Vamos ver aqui. Vamos procurar. Está aqui na lista, tá? Console, Assembly, Default, Resources, Manifest, Publishing, Enable, ok? Foi a partir da versão 8, tá? Então aqui eu vou colocar como... Vou desabilitar essa informação. Desabilito, tá? Quando eu desabilitar essa informação e eu rodar novamente a minha aplicação, agora a gente vai perceber uma diferença. Como não tem essa exceção do tema de estar nulo, né? Porque a gente não colocou nenhuma inicialização da nossa classe, vamos falar assim. Deveria funcionar quando eu quero inserir uma nova informação no blog, tá? Então essa é a primeira parte da nossa correção, vamos falar assim. Os próximos passos que eu vou fazer sem ter que rodar a aplicação é inserir os links, alterar alguns valores para mostrar a URL em vez de mostrar o ID. E claro, tem uma informação que fica blog ID, eu vou alterar dentro do meu post para estar só o nome blog, tá? Então se a gente vir aqui agora e colocar os nossos blogs, for criar um novo, eu vou colocar o http meu nome, né? david.com.br create. Pronto. Agora funciona, tá? Então, se para você não funcionar, você já sabe o que é que tem que fazer. Tem alguma outra forma de fazer? Tem. Aí você deveria ir em cada uma entidade e fazer exatamente como a gente fez antes. Colocar uma interrogação dizendo que é um nulo, ou inicializar também os seus métodos, ou no construtor, né, chamar essa informação para que não tenha o problema de ocorrer um nulo. Por enquanto é isso. Agora vamos fazer as alterações. Primeiro passo,
que não tá bom é que toda hora a gente tem que ficar colocando na mão os valores de chamando, né, nossa página de blogs e de posts. Então aqui, ó, vou em Shared Layout. Primeira parte que a gente vai incluir aqui, eu tenho aqui na minha abaixo do Privacy, ok? Eu vou copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, adicionei uma linha, vou colocar duas vezes, tá? Por que duas? Porque a gente vai incluir tanto nosso blogs como os nossos posts. Qual é a ação? Index. E aqui vai ser posts. E aqui vai ser blogs. Então, com isso aqui, na sua página principal, já deveria estar a informação da sua página. Próximo passo é na nossa controller. Nos posts, se a gente observar, tanto de criação, vamos lá, criação, aqui ele passa um ID, tá vendo? ID, a gente não quer ID, quer ID e URL. Aqui mantém igual, aqui embaixo, novamente na hora de selecionar, eu vou selecionar o URL também. No editar, também a gente tem a mesma situação, eu vou colocar o URL, que é o nosso valor que a gente precisa, e aqui também, no nosso select aqui, vai estar o URL novamente. Acho que as próximas não preciso. Isso é na hora de editar os valores que vão estar na lista, tá? Essa é uma parte 1. Eu acho que agora, se a gente quiser modificar no nosso blog, não, mas no nosso post, o create, também a gente deveria modificar. Vamos observar aqui no nosso... Deixa eu rodar novamente para a gente olhar onde é que deveria a gente modificar, tá? Então, primeiro passo, a gente incluiu os nossos links, né, na página principal, e adicional a isso também no nosso select, em vez de mostrar um ID na hora que a gente está criando e editando, ele vai me mostrar a página, né, que deveria... É melhor, mais visual, né? Porque ninguém vai lembrar o ID, né? Qual é o ID da minha página, não sei, Microsoft, ou qual é o ID que eu coloquei quando eu falo do Visual Studio. Então aí é importante a gente fazer essas modificações iniciais. Deixa eu carregar novamente a página e a gente avança com algumas outras configurações. Carrega na nossa página. Perfeito. Se a gente olhar, tem blogs e posts. Se eu vier no blogs, está aqui. Editar, parece bem, tá bem. Detalhes também me mostra. E apagar também me mostra. Toda essa informação a gente pode modificar, tá? No posts, aqui na nossa index, a gente tem que apontar isso para um URL, que aqui não deveria ser isso. Na hora de editar, aqui já tá vendo? Blog, mas está aqui blog ID, a gente tem que modificar isso. Nos nossos detalhes também tem um ID 1, deveria ser a URL, né? E quando a gente vai apagar também. Então a gente tem que fazer algumas alterações aí na index. Na editar e criar, acho que não vai ter problema nenhum, aqui já está. Então o que a gente tem que alterar na index, details e delete. Então vamos lá, fazer essa alteração final aqui. Então a gente está no nosso post index, logo na nossa index. Aqui, em vez de ser blog ID, a gente vai botar URL.
Na nossa detalhes, mesma coisa. Aqui não é ID, aqui vai ser URL novamente. E delete também mesma coisa. E uma outra coisa que a gente percebeu é que fica o valor de blog ID. Então, para a gente corrigir isso, a gente vai usar no nosso post um data annotations, que deveria ser aqui. A gente vai colocar aqui display name. Isso também em outras sessões a gente vai falar melhor. Eu vou colocar aqui blog. E com isso, acho que já deveria funcionar como é que a gente espera os passos finais. As correções dos IDs e também que não apareça na hora de editar ou de criar blog ID. Vai estar exatamente só o nome blog, né? Vamos rodar o nosso projeto e verificar como ficou a informação. Deixa eu carregar a página. Demora um pouco, mas pelo tema da máquina, mas já vai funcionar. Rapidinho vai carregar aqui e a gente pode avançar. Lembrando que em blog, eu acho que a informação já estava correta, então não tem muito que a gente olhar em blogs, né? A gente já fez o teste, a única coisa tinha o tema de null. E nos posts, agora sim, se a gente olhar em blogs, já tem o valor do blogs. Se a gente olhar em detalhes também. Se a gente olhar em delete também. Então, basicamente, na hora de editar, também está aqui. Se você notar, aqui antes tinha blog ID e agora tem o nome blog. Foi justamente por causa da informação do Data Annotations que a gente realizou anteriormente. Eu creio que com isso a gente encerra a nossa primeira sessão de Entity Framework Code First. Uma aplicação bem simples, mas que também é muito poderosa com relação ao que a gente pode fazer com o Entity Framework. Nas próximas versões ou nas próximas publicações, espero falar mais sobre entidades e as relações de banco, né? A gente falou hoje de um para muitos, mas tem um para um, muitos para muitos. Falar mais de validações e queries, query objects, utilizando o Query Object Partner. Otimização, temas de performance, né? Gerenciamento de segurança da aplicação. Como implementar mecanismos de fail-safe, utilizando tokens concorrentes, a gente vai falar sobre isso também. E o Multi-Tenant Databases, eu espero falar em detalhes também sobre esse assunto e outros aspectos do Entity Framework. A ideia é que a gente possa graduar, abordar mais coisas do Entity Framework e assim que você tenha um conhecimento profundo de como utilizar esse ORM da Microsoft. Espero que tenham gostado. Obrigado.